Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse dia. E hoje eu vou fazer esse vídeo como um comentário do vídeo anterior, da retrospectiva de 2017 a 2025. Esse ciclo de 9 anos que está finalizando agora, final de 2025. Então, nessa retrospectiva, eu dei uma pincelada por alto de os principais acontecimentos que ocorreram nesse período de 9 anos, tanto a nível de Brasil quanto mundial. E eu convido a vocês a fazer esse exercício a nível individual, fazer um balanço dos 9 anos da sua vida. Lembrando que, no início desse ano de 2025, eu falei sobre o número 9, né? Que 2025, somando os números, dá 9. 9 é um final de ciclo. Mostrei a carta do eremita, que é a carta 9 do tarô, que é um ancião, né? Um senhor. Né? Nessa carta mostra um ancião, um senhor de idade, ele com um lampião olhando para trás. O que simboliza essa carta? Simboliza você revendo todas as suas experiências passadas e o que você pôde aprender com as experiências. É um balanço das experiências. E você adquirindo sabedoria. Então, utilize essas palavras-chave. Quais foram os aprendizados? Como você pode tirar, mesmo nos erros e acertos, quais foram os aprendizados, o que você melhorou, como que você progrediu nesses anos todos. Assim como na retrospectiva mundial, nós vimos muitas catástrofes que aconteceram, mas vimos muitos avanços também. Então, vamos pensar dessa forma. Existem erros e acertos, existem coisas não muito legais que aconteceram, mas, ao mesmo tempo, através dessas experiências, houve um despertar da consciência da humanidade. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês, antes de começar a fazer os comentários do vídeo anterior, onde eu vou aprofundar mais em alguns pontos para a gente refletir, eu gostaria de falar com vocês sobre o dia de hoje. Quem me acompanha lá no Instagram vê que todo dia eu boto um Kim que representa aquele dia, né? De um ciclo de 260 dias. Hoje é o Kim do espelho, 258. E quem conhece o Tzolk'in sabe que ele é um fractal, esse ciclo de 260 Kims é um fractal de algo maior. Vocês já ouviram ou já viram o vídeo que eu coloquei aqui no canal sobre a precessão dos equinócios? Que é a contagem do tempo, uma contagem maior do tempo nosso aqui, que através da precessão dos equinócios é que a gente tomou ciência de que nós estamos na transição planetária, através desse cálculo da precessão dos equinócios. Eu vou dar uma lembrada aqui para vocês. Esse aqui é o Tzolk'in. Aqui tem 260 Kins, né? É um ciclo de 260 dias, que é um pequeno fractal de 26 mil anos. 26 mil anos não é algo assim familiar para vocês? E a metade de 26 mil é o quê? 13 mil. Vamos dar uma relembrada aqui, para vocês verem. Então, a precessão dos equinócios é como se o nosso planeta ele rodasse como um peão, assim. Ora está aqui, passa 13 mil anos, ora está aqui, no outro polo, né? Aí passa 13 mil anos, está no outro polo. E esse giro completo é aproximadamente 26 mil anos. Segundo os maias, 25.920 anos, arredondando 26. Então, 13 mil chega de um lado, mais 13 mil chega do outro, fazendo um giro completo. Vai prestando atenção, gente.
que tem sentido tudo isso. E eu disse que a partir de 1987, todo o nosso sistema solar começou a entrar no cinturão de fótons, que é essa faixa luminosa ali que vocês estão vendo na imagem, imersos em luz. E em 2012, para quem conhece os maias, sabe que essa data é muito significativa, onde as pessoas interpretavam de uma maneira incorreta, dizendo que seria o fim do mundo. Muito pelo contrário. Em 2012, foi o início da Era da Luz, onde todo o sistema solar começou a entrar, aliás, já estava imerso no cinturão de fótons, que ele começou a entrar em 1987. E em 2012 já estava totalmente dentro dessa faixa do cinturão. Ou seja, hoje nós estamos totalmente imersos nessa faixa de luz. E, coincidentemente, foi exatamente a partir desse momento que a gente entrou nessa faixa de luz, onde todo o sistema solar está ali dentro, começou a aparecer objetos interestelares. Coincidências? Então, em 2017, 5 anos depois de todo o sistema estar lá dentro, que 2012 já estava todo ali dentro. 2017 apareceu o primeiro objeto, Oumuamua, em 2017. Em 2019, apareceu o 2I Borisó. E agora, em 2025, apareceu o 3I Atlas. 3 objetos. A partir do momento que entramos no cinturão de fótons. Eu estou fazendo essas observações para vocês verem as coincidências matemáticas, que nada está solto no universo. O arquiteto do universo, o Criador, ele fez tudo matematicamente perfeito. Não está nada fora de ordem, não, gente. E vamos ver aqui, ó. Então, nessa faixa que a gente está agora, nós estamos imersos nessa faixazinha ali, esse amarelo clarinho, é onde a gente está agora. E vamos ficar 2.160 anos dentro dessa faixa do cinturão de fótons. Luz entrando sem parar. Por isso que vocês estão vendo muitas sujeiras vindo à tona. Por isso que eu fiz essa retrospectiva aí de 2017 a 2025. Vocês viram quanta coisa veio à tona, muitas prisões, muitos escândalos, muitas coisas. A luz está entrando e tudo que é escuridão está aparecendo, né? E então, esse giro completo aí são 26 mil anos. E o Tzolk'in é um fractal desses 26 mil anos. São 260 quins. Presta atenção, tudo em pedacinhos fractais, como nós somos fractais da fonte. Tudo como é em cima é como é embaixo, não é mesmo? Então, a metade dos 26 mil anos são 13 mil anos. Então, exatamente na metade aqui dessa imagem, do lado esquerdo, foram os 13 mil anos atrás, onde estava vivenciando a era Atlante, dos Atlantes, há 13 mil anos atrás, onde eles estavam na era da luz também. Depois teve a queda Atlante, né? Mas durante 2.160 anos foi o auge. E agora nós estamos na outra ponta, entrando na era da luz também, onde estamos entrando no auge. Estamos na era da luz, exatamente nessa faixa aí, semelhante à era Atlante, só que com um diferencial. Nós estamos uma espiral acima. A gente pode aprender com o que ocorreu e fazer diferente. Vamos cometer os mesmos erros? Não. Lembra a carta do tarô do eremita? Nós vamos aprender com os erros e fazer dessa vez melhor. Uma espiral acima, tá? Eu trouxe essa introdução aqui para vocês entenderem a importância agora do dia 9 de dezembro. Por quê? Nós estamos no Kim 258. Amanhã será o Kim 259 e terça-feira o Kim 260, que é o Kim do Sol, que eu vou dizer para vocês a importância desse Kim.
E prestem atenção, 9 de dezembro de 2025, dá 939. São números bem enigmáticos. O 3, 6 e 9 são números muito enigmáticos. E o dia 9 de dezembro será 939. E esse Kim 260, que vai acontecer no dia 9 de dezembro, ele se chama Sol Cósmico Amarelo. Sol Cósmico Amarelo. Essa energia é conectada à energia do Sol, que diz que esse Kim, ele nos ensina a transcender as nossas limitações. E o propósito desse Kim é convidar-nos à canalização da energia cósmica para iluminar, transformar, buscar autoconhecimento e nos lembrar de que somos parte de uma força maior. Olha a força dessa terça-feira, gente. E mais uma coincidência. Não foi a partir de 2012 que todo o sistema estava dentro lá dessa cinturão de fótons? Nós estamos agora em 2025, não é? 2025 menos 2012 dá quanto? Faz os cálculos aí. Dá 13. 13 é um número também muito forte. É a metade do ciclo, não é? Metade de 26. 26 é um fractal de 260, que é um fractal de 26 mil anos. Então, 13 é um número também muito forte. E nós estamos no ano 13 da entrada da Era da Luz. E eu tenho vídeos aí falando sobre o número 13, que tem muito a ver com a energia feminina. Falei de Maria Madalena. Tem muito a ver com a energia feminina. E no vídeo da retrospectiva, eu ressaltei falando das mulheres, da liderança das mulheres, que tem aumentado muito. A energia feminina está deixando seu recado. E nós estamos no ano 13 também. Tudo coincidências? Deixei essas curiosidades aqui para a gente pensar. E vamos observar como é que vai ficar o comportamento do Sol. Ontem mesmo já teve um flare de M8, quase M9. Foi um flash forte do Sol. Vamos ver o comportamento dele até terça-feira. Enfim, são curiosidades que eu trago aqui para a gente sempre refletir. Então, dia 9 de dezembro, vai finalizar mais um ciclo de 260 Kims. E no dia 10 de dezembro, inicia um novo ciclo de 260 dias, segundo o Tzolk'in, que vai iniciar com acho que é dragão vermelho, dragão magnético vermelho. E aí vai iniciar mais um ciclo de 260 dias. Ok? Então vamos lá a essas retrospectivas que eu quero fazer alguns comentários sobre isso. Em 2017, eu vou só pegar os pontos principais ali que eu quero aprofundar um pouco mais, né? Nós tivemos incêndios criminosos. Vocês veem aí que eu coloquei aqui uma observação que a gente teve incêndio na Chapada dos Veadeiros. E vocês conhecem esse local? A Chapada dos Veadeiros é um local é considerado, né, sagrado. Existem muitos locais lá com inúmeros cristais. O subsolo, tudo tem uma energia muito forte esse local. E é exatamente esse local que está sendo muito atacado com incêndios. E são incêndios criminosos, gente. Não é algo assim que aconteceu, não. É provocado pelos seres humanos. Essa notícia aqui foi de 2017, dizendo, ó, incêndio que já atinge em 22% da Chapada dos Veadeiros foi criminoso. Foi constatado que foi provocado. E em 2017 estava só 22%. Se vocês verem agora, está quase 50%. Por quê? Agora, em outubro de 2025, mais incêndio na Chapada dos Veadeiros. E eu não sei quanto a vocês, porque eu sou muito sensível. Em outubro, eu senti muito peso psíquico.
eu senti um peso danado em outubro, gente. E eu não sabia que estava acontecendo esse incêndio na Chapada dos Veadeiros. Eu só fui descobrir quando eu estava preparando aqui a retrospectiva. Foi aí que eu vi, olha, estou até chorando aqui. Foi aí que eu descobri que estava acontecendo isso nesse local maravilhoso, incendiando essa área. E ainda é uma área quilombola, gente. Deixa eu contar aqui para vocês. Em outubro de 2025, o território Calunga, que é o maior território quilombola do Brasil, teve parte de sua vegetação nativa e de áreas produtivas incendiadas, virando cinzas. Foram mais de 100 mil hectares. 100 mil hectares queimados, gente. Isso é surreal. E o território total desses Calungas, que é um sítio histórico e cultural maior aqui do país, o total são 230 mil hectares e já tem mais de 100 mil hectares em cinzas. Um local que é considerado sagrado, um local rico em energia. Vou até dizer aqui o nome de alguns locais que tem ali. Jardim de Maitreya, que dizem que é um portal dimensional. Muitas pessoas se deslocam para lá para sentir essa energia. Cachoeira do Segredo, Cachoeira dos Cristais, tudo isso lá em Alto Paraíso, Goiás. Está sendo incendiado. Então, são notícias que, se a gente não se aprofunda, passa despercebido. Entende? É como se tivesse assim, algumas tentativas para oprimir a energia que o planeta está emanando nesse momento, mas não tem jeito. Não tem jeito, porque já estamos no cinturão de fótons, estamos imersos em luz, não adianta essas coisas acontecerem, mas a gente precisa saber o que está acontecendo para impedir que a coisa cresça. É preciso vir à tona, porque esses casos são abafados, não vão para a mídia. Mas hoje em dia, nós podemos fazer a notícia e não só depender dos canais que são controlados pela elite. Nós temos voz agora, como eu estou tendo aqui agora, trazendo para vocês isso. Porque a mídia, que é controlada pela elite, não vai dar essa notícia, não vai chamar atenção sobre isso. Então, nós temos o dever de levar essa informação para impedir que a coisa cresça. E eu vou até trazer aqui outros locais considerados sagrados aqui no Brasil. O Brasil está tendo um papel muito importante nessa virada de era, gente. Nós temos São Tomé das Letras, em Minas Gerais, que é um local com forte energia, muitos cristais também. Né? Então, temos também Visconde de Mauá, que é lá em Resende, no Rio de Janeiro. O local chamado Pedra Selada. Então, quem tiver a oportunidade de visitar Visconde de Mauá, São Tomé das Letras e a Chapada dos Veadeiros, são locais com altíssima energia sutil, tá bom? E tivemos também, em 2017, como eu disse aqui, a visita do Oumuamua, primeiro objeto interestelar, e nada é por acaso. Tivemos também a descoberta de 7 planetas rochosos. Então, descobertas estão vindo à tona. Também teve uma confirmação de uma previsão de Einstein. Einstein, em 1915, ele previu a existência de ondas gravitacionais, que só foi confirmada agora, através da colisão de 2 estrelas de nêutrons, que ocorreu em 2017. Então, coisas que foram previstas lá atrás, que eram consideradas absurdas e tudo mais, agora está sendo comprovada. Então, hoje em dia, nos chamam de loucos, mas lá na frente vão ver que tudo faz sentido. Assim como Einstein era também chamado de louco, né? Em épocas atrás. Então, a gente chega agora em 2018.
E logo de cara vocês veem aí uma figura de algo incendiado. E isso me marcou muito. Eu lembro nitidamente quando eu recebi essa notícia, que o Museu Nacional estava sendo incendiado. Perdemos um acervo enorme pelo fogo, né? E também tivemos uma tragédia muito grande com a vereadora Marielle. Foram 2 fatos que marcaram muito a nossa história. E eu até fiz um vídeo aí dizendo de incêndios que já tiveram pelo mundo, né? Tentando apagar a história, não é mesmo? Já tem aí vídeos falando sobre isso. A Biblioteca de Alexandria, né? Então, a gente vê que eles tentam deturpar a história, mas a verdade sempre vem à tona. Não adianta apagar, porque está tudo registrado lá nos registros acásticos. Não adianta tentar apagar a matéria, porque a energia não se apaga, tá? Está tudo registrado. Então, vamos prosseguir aqui. 2019. Eu estou chamando atenção por algumas coisas aqui para não passar muito despercebido, para a gente observar o que está acontecendo, né? 2019. O que a gente teve? O rompimento da barragem lá em Brumadinho, Minas Gerais. Isso ocasionou, assim, uma grande catástrofe no meio ambiente. E também tivemos um aumento das queimadas na Amazônia, sempre em locais muito importantes. Aliás, o Brasil foi um foco de ataques, né? Invisíveis, né? Mas foram muitas coisas provocadas propositalmente para baixar a energia tanto do local quanto das pessoas. Causar medo, né? Esse pânico todo para baixar o nível dessa energia, porque o Brasil está sendo o foco da atenção agora na nova era. É um país de muita energia sutil. É um país que acolhe todas as nações. Aqui a gente vê de tudo. É um país que acolhe todas as religiões, todas as raças, cores. É um país da diversidade. E ele está sendo muito atacado, né? Então, a gente teve coisas que foram provocadas, né? Tragédias provocadas, e também reações da natureza através dos nossos maltratos na natureza. Por quê? Aconteceu a época de que o ser humano se achava maior que o reino mineral, que o reino vegetal, que o reino animal. Como se ele dominasse tudo isso, né? Só que o ser humano esqueceu que ele faz parte disso. É uma inter-relação. Então, se a gente explora, se a gente maltrata os reinos anteriores, que a gente considera anterior, reino mineral, reino vegetal, reino animal, se a gente maltrata esses reinos, volta para nós. Lembra do eletromagnetismo? Tudo que a gente emana volta? E a gente depende disso para viver? Nós dependemos da terra para o plantio do nosso alimento? Nós dependemos da água. Nosso corpo é 70% água. Se a gente polui a água, olha aí essa barragem de Brumadinho, se a gente polui a água, a gente vai estar poluindo a nós mesmos, gente. É insano a gente se achar maior. Somos todos iguais. Se a gente maltrata os animais, extinção de animais ocorre desequilíbrio na natureza. Então, tudo que a gente emana volta. E olha o que voltou essa tragédia de Brumadinho. Tem até uma foto aqui mais chocante. Olha isso, gente, como ficou esse local. É lamentável. Então, que essas coisas que aconteceram nos chamem a atenção para que a gente passe a tratar a natureza de forma adequada, pois fazemos parte dela. Cai essa ficha? Será que lá em 2020, que é onde eu vou chegar agora, né? Com esse acontecimento de 2020, foi uma grande chamada mundial para prestarmos atenção no que a gente estava fazendo. Não só em explorar a natureza, mas explorar o próprio ser humano.
Estávamos trabalhando como escravos. A gente não tinha tempo para pensar, tempo para viver, porque a gente não tinha, só tinha tempo para trabalhar. Então foi preciso parar tudo para o pessoal refletir no que estava acontecendo no planeta. A população doente, doente de tanto trabalhar, doente porque não tinha tempo para si mesmo, tempo para obter conhecimento. Quem conseguia estudar merecia um prêmio, porque a pessoa não tinha nem tempo, entende? Para obter autoconhecimento, para se autoconhecer, para meditar, as pessoas não tinham tempo. Então foi preciso o mundo parar para que a gente tivesse tempo para prestar atenção nisso, né? E aí eu falei até dessa conjunção de Saturno e Júpiter, que é muito interessante. Vamos lá, eu sempre gosto de trazer as curiosidades. Em 2017, nós iniciamos um ciclo de 9 anos, 2017 a 2025. E esse ciclo começou com Saturno regendo. E nós estamos em 2025. E quem está regendo? Júpiter. E essa conjunção aqui de Saturno e Júpiter aconteceu em dezembro de 2020, exatamente no meio do ciclo, que foi ali no finalzinho de 2020, né? Então, nesse ciclo de 9 anos, nós tivemos essa conjunção dos dois ali, ó, Saturno com Júpiter. E nós estamos finalizando agora 2025 com a regência de Júpiter. É tudo tão bem calculado, né, gente? É tudo maravilhoso. Eu fico maravilhada de ver como que o Criador, ele construiu essa arquitetura toda totalmente matemática, sincrônica, tudo se encaixa tão direitinho. Também em 2020, 2019, nós tivemos a visita do segundo objeto interestelar, que foi o Borisov, dia 30 de agosto. 2020, tivemos a Panda, né? Tivemos também alguns outros acontecimentos, que foi essa conjunção de Júpiter e Saturno, que é uma conjunção super rara, gente. A última vez que tinha acontecido essa conjunção foi há 800 anos atrás. 800 anos atrás que tinha acontecido essa mesma conjunção aqui. É um fato raro e aconteceu agora em 2020. 2021, aí tivemos alguns problemas. Eu estou aqui até com lágrimas só no olho esquerdo aqui, depois eu vou ver por que isso. Chorando pelas coisas que aconteceram, mas vamos lá. Em 2021, vocês lembram dessa imagem aqui? Tivemos aí algumas coisinhas políticas acontecendo. Isso aqui foi uma invasão ao Capitólio, lá em Washington, né? Que eu não vou citar nomes aqui, mas eu só quero chamar a atenção, porque se eu falo o nome, talvez derrubem aqui o vídeo. Mas foi feito por um líder lá, o Loirão, né? Que ele não aceitou perder as eleições e quis impedir, na marra, que o presidente eleito tomasse posse. Então, ele foi, através da violência, tentar impedir isso, e houve essa invasão do Capitólio. Então, vocês prestem atenção neste comportamento que aconteceu em 2021, porque em 2023 aconteceu algo semelhante aqui no Brasil. Parece até que esses dois líderes estudaram na mesma escola, aprenderam a mesma estratégia, porque a estratégia foi bem semelhante. Prestem atenção nisso. Lembrem aí o que aconteceu em 2023 aqui no Brasil, mas se bem que eu vou trazer daqui a pouco. Mas então aconteceu isso. O Loirão tentando impedir. Hoje em dia o Loirão é o presidente, que ele foi eleito novamente. Mas vamos acompanhando, gente, vamos acompanhando, porque agora estamos na era da luz e nada que é sombra vai permanecer, tá? Então, deixa eu continuar aqui com as observações. Aqui a gente teve também, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, foi algo que também é para trazer instabilidade emocional para as pessoas, causar medo. É como se fosse um grande teatro armado, tudo provocado, né, de propósito.
E a gente não pode entrar nessa energia do medo, gente. Lembrem disso. O oposto da energia do amor, todo mundo pensa que é o ódio, né? Mas é o medo. É o medo. Então, tudo que causa medo nos afasta do amor. E é o que mais a elite tem feito, é provocar medo na população. E um outro fato interessante que aconteceu em 2022 foi a compra do Twitter pelo Mosquinha. Tivemos também uma tragédia climática em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foram inundações horríveis que aconteceu por lá. Né? E em 2022 também atingimos, né, os 8 bilhões de habitantes aqui no planeta. E uma coisa que descobriram através de exame de sangue foi que no nosso sangue foi encontrado microplásticos. Olha que interessante. A gente percebe que tem colocado na nossa alimentação algo diferente. Né? Teve um dia, gente, que eu vou até compartilhar isso com vocês. Eu comprei um queijo. Hoje em dia eu nem como mais queijo, porque não me faz bem. Meu corpo não está digerindo muito bem o queijo. Mas eu tinha comprado um queijo, acho que tem uns 2 anos, mais ou menos. O queijo não dissolvia de jeito nenhum. Eu fiquei mastigando ele um tempão e eu não conseguia engolir. E quando eu vi essa notícia, eu falei, nossa, aquele queijo tinha plástico, porque eu não conseguia engolir ele não dissolvia. E foi encontrado em 80% das pessoas que fizeram o exame de sangue lá, do teste, tinha microplástico. Olha só a covardia com a população. Em 2022 também teve algo que a NASA fez com sucesso, que foi desviar a trajetória de um asteroide. A NASA conseguiu desviar a trajetória de um asteroide. Olha só. E nós temos aí esse visitante tão famoso agora, o Tracy Atlas, que a NASA está se vendo de calças justas, porque não só não está conseguindo nada, como está sem saber ao certo que objeto é esse. Não é um cometa. O que será isso? Ultimamente, a cada dia vem uma notícia a mais, dizendo que ele está com comportamentos anômalos, que é uma coisa diferente, que ninguém sabe o que é. E a NASA não está conseguindo controlar, não, gente. Eles estão lá em alerta, tipo, que objeto é esse? Surpresa, né? Nós estamos no cinturão de fótons. É um visitante da luz. Não vem com essa de botar medo na população. Qualquer notícia que falar que é ataque alienígena, que é invasão, que é isso, que é aquilo, pode parar. Pode parar. Se acontecer algo estranho do lado da sombra, foram os humanos que fizeram. Não foi a equipe interestelar. Já deixo até aqui o meu aviso. Então, vamos lá. Em 2023, nós tivemos um outro conflito entre Israel e os Hamas, né? Mas, então, vocês vão perceber que ao mesmo tempo que teve muitas catástrofes, teve muitos avanços tecnológicos. A luz, então, o que é luz, gente? É informação. Informação. Só que a informação você pode usar para o lado luz ou para o lado sombra. Depende da consciência que está operando. E aí, o que aconteceu? Quando surgiu o chat GPT, que foi em 2023, já começou o maior furdunço, que é a inteligência artificial. Ai, meu Deus, isso é do demônio, é isso, é aquilo, papapá. Gente, é a nossa consciência que opera a informação. E eu vou dizer, o chat GPT é maravilhoso. E tem outras ferramentas semelhantes ao chat GPT que auxilia muito. Se a gente for usar com consciência, com responsabilidade, essa ferramenta é fantástica. Mas a gente sabe que existem pessoas que utilizam para o lado ruim. Vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que falsificam vídeos, que hoje em dia está tão perfeito que eles fazem o movimento da fala tão parecido que parece que a pessoa está falando mesmo. Já fizeram vídeos aí
de pessoas famosas, como se elas estivessem falando algo que elas não falaram. E foi feito através da inteligência artificial. Então, tem esse lado da sombra aí, de pessoas que usam para o lado obscuro. Mas, assim, não se preocupem com isso, porque tudo que é novo causa estranhamento e as pessoas não aceitam logo de início. Eu lembro quando surgiu o computador e as pessoas que usavam ainda máquina de datilografia, que eu peguei essa época, eu fiz curso de datilografia, que a gente tinha que ficar datilografando naquelas máquinas manuais. Quando surgiu o computador, foi um horror. As pessoas que eram datilógrafas em algumas empresas ficaram apavoradas, achando que ia perder o emprego, porque não sabia mexer ainda no computador. Foi um auê. Depois todo mundo se acostumou. A mesma coisa quando apareceu o Uber, esse transporte alternativo. Guerra, foi um horror. Mas foi para quê? Para acabar com o monopólio que havia antes. Veio uma outra alternativa, causou estranhamento. E hoje em dia não está já natural? Então, tudo que é novo causa estranhamento. Mas todas essas novas coisas que estão chegando é para libertar a gente da prisão. Entende? Para que a gente possa ter outras possibilidades e sair do monopólio. Porque vocês percebam que tudo que só tem uma opção, aquele monopólio, prende a gente. E aí a gente não tem como sair daquilo. Então, todas essas coisas que estão surgindo é para nos libertar. Só que nos primeiros momentos causam estranhamento, é sempre assim. E com a inteligência artificial está sendo a mesma coisa. As pessoas estão estranhando, mas percebam que a gente pode ter muitos avanços através disso, inclusive na área da saúde. O avanço da tecnologia pode auxiliar muito mais a humanidade do que a gente imagina. Tivemos também eventos climáticos lá no Havaí, onde uma cidade inteira foi destruída pelo incêndio. Vocês veem que está tendo muito incêndio por aí. E vamos aqui, ó. E em 2023, linkando lá com o que aconteceu em 2021, lá em Washington, né, com Loirão, em 2023 aconteceu aqui no Brasil. Também uma invasão violenta em Brasília. Para quê? Porque não aceitaram um novo presidente. E queriam acabar com tudo à força. Vocês sabem de quem eu estou falando. Então, eles quebraram tudo, foram atos de vandalismo, destruindo tudo que tinha pela frente, alegando que era fraude na eleição. O mesmo discurso do Loirão, a mesma atitude. Tudo que aconteceu lá, aconteceu aqui. Aprenderam na mesma escola a resolver as coisas na violência. Captaram a mensagem, né? O Pix foi em 2000 e quando? Está aí na retrospectiva, que também foi um avanço, que a princípio as pessoas estranharam e eu fui uma delas. Assim que surgiu o Pix, eu não queria usar não, eu achei aquilo muito estranho, eu falei, não vou usar, não vou usar. Eu custei a aderir ao Pix, hoje em dia minha vida é o Pix, muito prático. Então tudo que surge de novo a gente estranha, não tem jeito. É a mesma coisa com esses 3 Atlas. As pessoas estão com medo, que algo estranho, que algo estranho. Daqui a pouco vai ser normal, vai estar passeando um monte de nave por aí e a gente está pedindo uma carona. Tudo que é novo dá estranhamento, gente. Aqui, ó, a imagem do que aconteceu, a mesma coisa lá no Capitólio. Aconteceu aqui em Brasília. Aprenderam na mesma escolinha, a escolinha da violência. Vamos lá, em 2024, a gente teve as Olimpíadas. E para quem viu, tem um vídeo aí, deixa eu ver se eu botei a capa aqui. Esse aqui. Esse vídeo aí tá no meu canal, que eu botei até um título para brincar com vocês. Eu botei qualquer semelhança com a coincidência, mera realidade. Porque exatamente nessa Olimpíada, eles utilizaram a arte para passar um recado para o mundo. Se é que vocês lembram. Quem não lembra, assista esse vídeo aí, que eu faço comentários. Eles utilizaram
personagens para passar um recado, lembrando da Revolução Francesa, que tinha acontecido lá nessa época, em 1765 a 1801. Agora, em 2017 a 2053, é o período de Saturno regente. E lá na época da Revolução Francesa, onde Saturno estava regendo também, houve a revolução que mudou o mundo. E é o que está acontecendo agora também. Está acontecendo uma revolução que está mudando o mundo. E isso, 2020, foi o marco. Nós mudamos da água para o vinho de 2020 para cá. A forma de trabalhar, a forma de interagir, né, socialmente. Muita coisa mudou de 2020 para cá. Foi também uma mudança radical, assim como lá na Revolução Francesa. A única diferença é que lá na Revolução Francesa foi muito mais violento. E a gente vê que a gente precisa melhorar isso. Muito, porque é tudo em espiral, né? Então, a cada mudança de era, a gente tem que mudar um pouco mais o nosso comportamento para melhor e não para pior, certo? Então, essa revolução que aconteceu agora, através dessa Olimpíada, foi uma revolução intelectual, não foi através da força. Lá, eles passaram um recado, sim, mas através da arte. Não foi através das armas, foi da arte. E eu achei isso fantástico. É uma revolução intelectual. Vocês perceberam isso? Então, por isso que eu gosto de trazer essas curiosidades. Tem muitos fatos que passam despercebidos, não é? 2025, aliás, em 2024, nós vimos também muitos escândalos com cantores, artistas, não foi? Que, inclusive, no início de 2025, em janeiro de 2025, nós tivemos também uma série de incêndios que devastou as áreas de Los Angeles, na Califórnia, que resultou na destruição de muitas propriedades e mansões de celebridades, que parecia ser assim uma queima de arquivo, queimando as provas das pessoas que estavam envolvidas, junto lá com o Didinho. Eu estou utilizando aqui os nomes alternativos, mas vocês entendem do que eu estou falando. Daquele famoso Didinho, que foi pego em escândalos terríveis, que assim tocou o fundo da nossa alma de ver as atrocidades que eram feitas. E que foi abafada durante eras e veio à tona. Então, em janeiro, o escândalo foi em final de 2024. E em janeiro de 2025 ocorreu esse incêndio lá naquela areazinha, dominada lá pelas celebridades, e torrou tudo. Vai só observando, gente, vai só observando. Eles tentam apagar a história, apagar as provas, mas não tem jeito, as coisas estão vindo à tona. Então, nós tivemos em 2025 a morte do Papa Francisco, tivemos um cessar-fogo em Gaza, tivemos aí muitos avanços na tecnologia. Então, o que a gente pôde observar desse ciclo é o que esperar de 2026. Primeiramente, é uma escola em reconstrução. Porque toda vez que tem uma mudança assim drástica, como aconteceu após a Primeira Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Mudanças na forma de ensinar e aprender. Foi justamente após essas duas guerras que surgiram Rudolf Steiner, Maria Montessori, pessoas que queriam mudar a forma das pessoas pensarem sobre a vida. Então, sempre após uma grande catástrofe, acontecia mudanças na educação. E a gente percebe que a educação está mudando também, e precisa mudar um pouco mais, porque senão os nossos jovens e crianças vão adoecer mais do que já estão. E nem só os jovens, mas os professores também, que estão perdidos sem saber como lidar com a situação. Então, os professores estão adoecendo, os alunos estão adoecendo, porque ninguém mais está suportando a forma como é a educação. Precisa mudar. A tecnologia avançou e a gente quer agir da mesma forma?
como era antes, não tem como, gente. A gente tem que ir para frente. Então, a inteligência artificial, ela vai fazer parte sim. E quem resistir a isso vai sofrer. Então, as escolas precisarão se adaptar a isso. E eu coloco aqui a opção aulas híbridas, onde os alunos não vão perder o contato, fazer a social, né? Mas, ao mesmo tempo, ter a liberdade de fazer pesquisas. O professor vai ser um orientador, ele não é mais o detentor das informações, porque as informações estão aí, às claras, só que os alunos precisam saber como filtrar as informações. Então, o professor precisará orientar os alunos nesse sentido, a saber como pesquisar, como filtrar informações. Eles vão ter que ter esse discernimento, tá? De avaliar, de conduzir os alunos também num aperfeiçoamento da conduta emocional, a lidar com as suas emoções. Então, os professores vão precisar também se aperfeiçoar nisso, que também é bom para eles, né? Porque o emocional dos professores também foi muito abalado. Então, não só a parte técnica de treinar as pessoas para o mercado de trabalho, mas principalmente a parte emocional, que no BNCC já dizia muito isso. É corpo, mente e emoções. As emoções não podem ficar de fora. Muitos alunos sofrendo bullying, depressão, crianças até tirando a própria vida. Então, a parte emocional não pode ficar de fora. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E não colocar todos os alunos num pacotinho, achando que todos eles devem aprender da mesma forma. Isso já está caindo a ficha. Né? Aprendizados individuais. E a inteligência artificial pode ajudar muitos professores nesse sentido. Cada aluno tem uma maneira de aprender. E eu posso ver isso pelos meus 3 filhos. Cada um aprende de um jeito e a gente não pode colocar todos dentro da mesma caixa. E outra coisa que tem que também fazer parte da escola é a educação ambiental, da gente cuidar do meio ambiente, que nós fazemos parte dele. E experiências ali em loco. Meu filho mais novo adora fazer experiências ao vivo e a cores, ir para os locais, ver como faz as coisas, as experiências mesmo. Eu lembro quando ele era pequenininho, na primeira aula de ciências, ele estava doido para ter a matéria de ciências, que ele gosta muito desse viés científico. E ele voltou para casa totalmente triste, porque ele pensou que ele fosse para um laboratório fazer experiências. Chegou lá e ele, mãe, a professora só pedia para eu copiar coisa, eu fiquei copiando coisa no caderno toda a vida, mãe, que coisa chata. Eu não sabia que ciência era assim. Gente, eu ri muito. Ele ficou decepcionado, porque ele pensou que ele ia fazer experiências mesmo, né? Mas ele só copiou no caderno o tempo todo. Isso tem alguns anos. A coisa agora já está melhorando um pouquinho. Mas para vocês verem, a gente precisa prestar atenção no que a criança traz de feedback. Como a criança de hoje aprende. A gente não pode colocar essa criança que está nascendo hoje no mesmo formato da época que eu nasci. Porque quando eu nasci, nem tinha computador, né? E a vantagem de quem tem a minha idade, os cinquentões, é que a gente viu a transição de tudo isso. A gente saiu de uma era que não tinha nada, de uma época, né, que não tinha nada desses avanços, não tinha celular, não tinha computador. A única coisa que tinha era rádio e TV. E aí a gente viu essa transição acontecer. É muito show. As crianças que nascem hoje em dia, para elas é comum ter computador, celular, porque elas já nasceram inseridas nessa realidade. É diferente para quem não era dessa realidade e viu tudo acontecer. Não é mesmo? Os cinquentões aí podem dizer isso. Nós vimos tudo acontecer. É muito diferente. A gente sente essa transformação. Chega até a arrepiar. E eu falei muito das mulheres, que foi observado que neste período houve um aumento das mulheres chefiando até Estado, como presidente, mas também com cargos mais
altos em empresas, privadas ou públicas, as mulheres assumindo certos comandos, sendo mais valorizadas. Mas, paralelamente, acontecendo feminicídios também, o que é lamentável. E aqui eu trouxe, gente, que isso nem eu sabia. É através da pesquisa que a gente vai descobrindo. Eu trouxe 25 nomes de mulheres presidentes que estão atuando. Algumas já terminaram o mandato e outras estão atuando até hoje. Eu só trouxe 25, mas tem muito mais. E eu não tinha noção disso. Olha só, gente, todos isso aí são mulheres chefes de Estado. Olha só, que maravilha. Até na Grécia, olha isso, na Grécia, uma presidenta. Olha que legal. Essas aqui que estão em verdinho é porque estão atuando ainda, atualmente, não terminaram o mandato, né? É fantástico isso, essa energia amorosa, acolhedora das mulheres, que precisava muito. Por quê? Todas as duas energias são importantes, tanto a masculina quanto a feminina, o yin e o yang. Nós precisamos dessas duas energias, mas quando fica uma só durante muito tempo, fica em desequilíbrio. A energia masculina trouxe muita competitividade, violência, coisas muito impactantes. A mulher já é mais cooperativa, mais amorosa, mais compreensiva, então trouxe um balanço melhor. Então, depois que isso já chegar no ponto de equilíbrio, onde a mulher está adquirindo as características masculinas e os homens adquirindo as características femininas. O que isso quer dizer? As mulheres estão sendo, agora, essas que estão na liderança, e até na liderança de suas próprias casas, elas estão aprendendo a resolver as situações, a ter iniciativa, estão desenvolvendo uma energia masculina. E eu vejo por mim mesma. Eu sozinha tive que resolver muitas coisas que eu não sabia resolver. E tive que aprender a desenvolver essa energia em mim. Assim como os homens estão aprendendo a ser mais sensíveis, mais meditativos, mais amorosos, mais companheiros. Então, agora sim está acontecendo os ajustes. Mas tem muitas pessoas que não estão se ajustando. E aí surtam. Homens que não querem ceder muito à energia feminina, eles ficam mais agressivos ainda. Entende? Então, a gente tem que pensar sobre tudo isso. E aí aqui eu trouxe esse desenho aqui, para vocês entenderem como é que é feito o cálculo das regências de anos. Esse aqui é a estrela dos magos. É onde a gente vê a regência de 36 anos, que eu falei que Saturno está regendo desde 2017 e vai até 2052. Ele vai reger 36 anos. E dentro desses 36 anos, nós vamos ter 4 ciclos de 9 anos. 4 vezes 9, 36. Então, o primeiro ciclo está terminando agora em 2025. É o primeiro ciclo de ajustes. O que a gente fez nesse período de 9 anos que a gente melhorou? A gente tem que andar para frente. Se você piorou, vai ser arrochado para você. Porque serão 4 ciclos de 9 anos, até completar esses 36. São 4 oportunidades da gente se melhorar, da gente avançar. Se nesses primeiros 9 anos agora que nós estamos passando, se vocês avaliarem o que foi aí esse período para vocês e perceberem que nada evoluiu, corre, gente, corre, vamos embora estudar, autoconhecimento, obter informação, vai meditar, faça terapia, corre atrás, porque senão os próximos 9 anos serão bem intensos para você. Então, quem está se trabalhando é só continuar positivo, continuar com essa energia amorosa, porque anualmente tem uma energia regendo. Esse ano de 2025 foi Júpiter, que é o corregente de Saturno. Saturno vai estar até 2052, querendo ou não. E o que é Saturno? É o planeta da responsabilidade, dos limites. É aquele paizão que nos arrocha, para que a gente entre na linha, para que a gente aprenda realmente as lições, né?
E cada ano vai ser regido por um desses aqui. Esse ano foi Júpiter. Júpiter é o quê? Expansão. E aí, o que aconteceu em 2025? Expandiu tudo que a gente tinha dentro da gente. Se você era uma pessoa amorosa, compreensiva, bondosa, isso expandiu. Se você era uma pessoa raivosa, vingativa, nessa vibe, isso também expandiu. Por isso que aconteceu muitos escândalos, porque colocou para fora o que a pessoa tinha dentro, expandiu. Então, tudo que expande, pá, vem à tona. Foi isso. E a próxima energia agora é o quê? Marte. Quando a gente fala de Marte, que vai vir agora em 2026, o início de um novo ciclo, tem pessoas que já ficam meio apavoradas, porque Marte é conhecido como o planeta da guerra. Mas não é bem assim, gente. Vamos entender a energia de Marte. Marte, ele é o planeta da ação, da iniciativa, da energia vital, né? Porque tudo tem esse lado luz e sombra. Cabe a nós fazer a escolha da luz e não da sombra. Então, que a gente utilize essa energia de Marte para o lado luz, ter energia vital, vitalidade no nosso corpo, iniciativa para começar novos projetos, disposição, coragem. É uma energia de coragem. Então, aquela pessoa que ficou muito apagadinha, com medo de fazer as coisas, 2026 vem com essa energia, vamos embora fazer, né? Mas lembrando que não alimentar a energia da raiva, né? Porque se alimentar, Marte já é meio explosivo. Então, a gente fica aí com esse recadinho. Vamos utilizar essa energia para o lado da luz. Assim como Júpiter, que é considerado um planeta positivo, maravilhoso, ele também expande não só a prosperidade, ele expande o que você tem de ruim também. Então, tudo tem os dois lados. Nós ainda estamos imersos na dualidade. Por isso que a gente precisa fazer sempre a escolha pela luz para eliminar de vez a sombra. E aí, a gente primeiro reconhece que a sombra existe, porque se você não reconhecer que você age daquela forma, que você tem aquele comportamento, se você tenta esconder e botar para baixo do tapete, você está oprimindo, uma hora ele vai explodir. Então a gente reconhece, nossa, realmente eu agi assim, não foi legal. Quando você reconhece a sua sombra e acolhe, ela dissolve. Então precisa ter o reconhecimento. Você precisa ver que ela existe. Reconhecer, acolher, tá, você me ensinou que isso não é legal e tal, te acolho e agora me liberte disso. E aí você dissolve a sombra. Então, eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais slides aqui. Ah, tá. A energia de Marte, ó, é coragem, esportes e corpo, quer dizer, vitalidade, né? Só que tem aqui, ó, conflito. Conflito. Então, não fica nessa energia do conflito. Utiliza a coragem, a paixão para iniciar novos projetos e tudo mais, mas saia do conflito. Ok? E teremos também a regência de novos nodos lunares. Porém, a gente vai continuar até agosto de 2026 com o nodo norte em peixes, nodo sul em virgem, que é essa energia que a gente se trabalhou o ano inteiro. Peixes é espiritualidade, é trabalhos humanitários, é a compaixão, né? Então, que a gente permaneça nessa vibe de ajudar a humanidade, de trabalhar a nossa espiritualidade, de ser mais compassivos e não cair no lado sombra de peixes, que são os vícios e o escapismo. Então, pessoas que ainda têm vícios, seja quais forem, que eu já citei aí em um vídeo vários tipos de vícios, é vício em jogos, vício em sexo, vício em fumo, vício em álcool, vício em drogas, enfim, vícios em tecnologia também, de ficar no celular o dia inteiro. Todos que têm vícios, olhar para isso e procurar trabalhar a sua espiritualidade, trabalhar a sua compaixão, de compreender mais as dificuldades dos outros, tá? Porque a partir de agosto nós vamos entrar na energia de Aquário,
no nodo sul, no nodo norte Aquário, nodo sul em Leão. E aí Aquário vai vir com toda a força, porque nós já entramos na era de Aquário e vamos estar no nodo lunar com o nodo norte em Aquário. Aí que a tecnologia vai bombar de vez. Então, a partir de agosto de 2026, a coisa vai que vai, gente. Então, eu fico por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e prestem atenção que o Kim 260 vai acontecer dia 9 de dezembro. E a gente vai acompanhando os acontecimentos. Um beijo no coração de todos e até mais.